Gente, então aqui é o exemplo 3 da lista que eu passei, né, do texto. Então, nesse exemplo 3 dizia que havia um tetraedro regular, cuja área total era 18 raiz de 3 centímetros quadrados, e pedia para calcular o volume. Lembrando que para calcular o volume eu preciso da área da base, que nesse caso eu vou tirar da partir da área total, tá? E preciso da altura do tetraedro. Bom, então dessa maneira, lembrando, como é um tetraedro regular, ele é composto de 4 triângulos equiláteros. Então assim, como a área total é 18 raiz de 3 centímetros quadrados, eu vou multiplicar 4 vezes a área do triângulo equilátero, vai ser igual à área total, porque ele é composto de 4 triângulos equiláteros. Então, 4 vezes a área do triângulo equilátero é igual à área total. Então, vamos lá. 18 raiz de 3, que é a área total, é igual a 4L quadrado raiz de 3 sobre 4. Cortei o 4 com o 4 aqui, né? E a raiz de 3 com a raiz de 3. Cheguei que L quadrado é igual a 18. Ou seja, L raiz de 18 é raiz de 18. Fatorando, eu tenho que o L, a medida da aresta desse tetraedro regular, é 3 raiz de 2. Como eu vou precisar da área da base para calcular o volume, eu já calculei aqui, ó. A área da base é L quadrado raiz de 3 sobre 4. O L deu 3 raiz de 2, né? Que é a aresta da base. Aliás, todas as arestas, porque ele é um tetraedro regular. São 4 triângulos equiláteros, tá, gente? Então, todas as arestas desse tetraedro vão medir 3 raiz de 2. Então, voltando aqui. 3 raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4 vai dar a área da base. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado é 2 vezes a raiz de 3. Então, simplificando aqui o 2 com 4, eu tenho que a área da base é 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá? Bom, tem a área da base, tem a medida da aresta da base. Voltando lá, como eu quero calcular o volume, eu preciso da altura e da área da base. A área da base eu já tenho, falta a minha altura. Como é que eu vou calcular a altura? Então, voltando lá para o nosso tetraedro, como ele é uma pirâmide, sempre dentro dessa pirâmide eu vou conseguir formar esse triângulo aqui a partir da altura da pirâmide. Aqui é a altura da pirâmide, aqui é o apótema da base e aqui é o apótema da pirâmide. A partir desse triângulo aqui é que eu vou calcular a minha altura. Bom, então, relembrando, esse triângulo retângulo que está lá dentro tem um cateto que é o apótema da pirâmide, o outro cateto que é a altura da pirâmide e o outro que é a hipotenusa. Essa hipotenusa é o apótema da pirâmide. Detalhe, gente. Observem que nessa face aqui, eu tenho um triângulo equilátero. Esse apótema da pirâmide é igual à altura desse triângulo equilátero que é a face, né? Então, como o apótema da pirâmide é igual à altura desse triângulo equilátero, e eu já sei que esse triângulo equilátero tem aresta medindo 3 raiz de 2, eu vou calcular a altura do triângulo equilátero, tá certo? E a altura desse triângulo equilátero de aresta 3 raiz de 2 é o apótema da pirâmide. Então, L raiz de 3 sobre 2 é a altura do triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero tem medida 3 raiz de 2. Essa altura do triângulo equilátero, que está lá na nossa pirâmide, a altura desse triângulo equilátero é o apótema da pirâmide. Então, voltando, a apótema da pirâmide vai ser L raiz de 3 sobre 2. O L a gente já calculou lá, era 3 raiz de 2. Então, 3 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 fica raiz de 6. Então, o apótema da pirâmide é 3 raiz de 6 sobre 2. Bom, agora eu sei que o apótema da pirâmide é 3 raiz de 6 sobre 2. Eu posso calcular o apótema da base. O apótema da base vem da base aqui. A base é um triângulo equilátero, né? A base dessa pirâmide é um triângulo equilátero. Eu tinha falado que o apótema em sala, a gente tinha conversado, que o apótema é a distância desse centro da circunferência que circunscreve até o lado. E no caso do triângulo equilátero, essa altura aqui está dividida em 3 partes iguais. Uma delas corresponde ao apótema. Então, tendo a altura do triângulo equilátero, 1/3 dessa altura é o apótema. Como eu coloquei aqui, ó.
o apótema é 1/3 da altura do triângulo equilátero, tá ok? Bom, a altura desse triângulo equilátero, na verdade, a gente já calculou, é o próprio apótema da pirâmide. Mas retomando aqui, então, a altura, nesse caso, é 3 raiz de 6 sobre 2, que era igual ao apótema da pirâmide. O apótema da base é 1/3 dessa altura, né? Então, como o apótema da base é 1/3 dessa altura, eu vou fazer apótema da base igual 1/3 vezes a altura do triângulo equilátero, que é 3 raiz de 6 sobre 2. Simplifiquei, cheguei que o apótema da base é igual a raiz de 6 sobre 2 centímetros. Então, lembra, gente, já comentei em sala, uma coisa que se confunde muito em pirâmide, apótema da base, apótema da pirâmide. São medidas diferentes, né? O apótema da pirâmide é essa distância do vértice da pirâmide até metade do lado da base aqui, ó, forma esse daqui, né? Então, nesse caso, é a altura desse triângulo equilátero. Sempre esse apótema da pirâmide vai ser igual à altura do triângulo da face, tá? Então, eu aproveitei que era um triângulo equilátero e calculei essa altura, tá? Que era igual ao apótema da pirâmide. O apótema da base é a distância entre o centro e a medida e é o ponto médio aqui da aresta da base, tá? Então, que eu desenhei aqui embaixo esse triângulo retângulo que a gente sempre forma lá dentro da pirâmide, com a apótema da pirâmide, a apótema da base e a altura. Como eu já calculei a apótema da pirâmide e a apótema da base, eu vou usar Pitágoras para calcular a altura. Voltando, para que eu queria a altura? Para calcular o volume. A gente já tem a área da base, falta a altura. Então, eu vou aplicar Pitágoras para calcular a altura da pirâmide, que é também uma coisa que vocês confundem. A altura da base, a altura de uma face, com a altura da pirâmide. Então, nós vamos calcular a altura da pirâmide agora, que é apótema ao quadrado igual a altura ao quadrado mais a apótema da base, tá? Que é aquele triângulo retângulo que a gente está aplicando ali. Então, desenvolvendo aqui Pitágoras, o apótema da pirâmide deu 3 raiz de 6 sobre 2, igual a altura ao quadrado, igual a raiz de 6 sobre 2, que é o apótema da base. Então, 3 raiz de 6 sobre 2 elevado ao quadrado dá 9 vezes o 6 sobre 4. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 6 ao quadrado, 6. 2 ao quadrado, 4. Esse aqui eu já passei subtraindo, tá? Para economizar um espacinho aqui. Raiz de 6 ao quadrado é 6. 2 ao quadrado é 4. Então, isso que estava somando já está aqui subtraindo, tá? 9 vezes 6 é 54. Olha, já está no mesmo denominador, tá? Por isso que eu vou fazer a subtração direto. 9 vezes 6 é 54. 54 menos 6, 48. 48 dividido por 4 é 12. Então, a altura vai ser a raiz quadrada de 12, que fatorando é 2 raiz de 3. Opa, agora eu tenho a altura 2 raiz de 3 e já calculei a área lá em cima, 9 raiz de 3 sobre 2, a área da base. Então, eu vou ter que volume é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base era 9 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura da pirâmide que eu calculei 2 raiz de 3. Então, vai ficar 9 vezes 3. Por que esse 3, professor? Porque raiz de 3 vezes a raiz de 3 é 3. Sobre 2, por quê? Faltou um detalhe aqui, ainda vai ficar vezes 2. O professor esqueceu aqui. Então, 9 vezes 3 vezes 2 sobre 2. Cortando aqui, eu tenho 27 sobre 3. 27 sobre 3, então esse meu resultado aqui está errado, que eu estava mandando para vocês. 27 sobre 3 é 9 centímetros cúbicos o volume, tá? Tá certo, gente? Eu tinha feito um errinho aqui, ó. Esse 2 corta com esse 2, vai ficar 9 raiz de 3 vezes raiz de 3. 9 vezes 3, que é raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, ficou 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Dividido por 3, 9 centímetros cúbicos.